Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Hoje, nós vamos tratar da eleição nos Estados Unidos e os seus respectivos desdobramentos. Muitos podem estar perguntando, Jorge, por que vocês vão estar discutindo as eleições americanas a partir do momento que vocês são um programa dedicado a discutir os problemas brasileiros? Eu quero dizer, essa eleição americana, ela tem uma influência muito grande para o Brasil, independentemente do papel dos Estados Unidos no Conselho das Nações. É porque nós temos no Brasil, hoje, um governo subserviente ao atual presidente dos Estados Unidos, que bate continência para a bandeira americana, numa afronta, numa violência à soberania nacional. E, além disso, esse governo, até agora, não reconhece, né, a vitória do candidato democrata. Então, isso tem efeitos ou não no Brasil? Nós entendemos que sim, tem efeitos para a soberania nacional, para a soberania popular e, acima de tudo, para a questão da luta de classes. Porque essa eleição americana houve um acirramento da luta de classe nos Estados Unidos. Isso fica claro com o alistamento maciço de negros, de imigrantes, que participaram intensamente desse processo eleitoral nos Estados Unidos. Para isso, Francisco, com quem nós vamos contar nesse dia para tratar desses temas e trazê-los para o dia a dia da política brasileira? Bom, temos convidados aqui fantásticos, tá? Nosso querido Sidney Munhoz, professor da Universidade Estadual de Maringá, aposentado, agora professor da nossa querida Universidade Federal de Florianópolis, em Santa Catarina, um especialista em história dos Estados Unidos, publicando um belíssimo, que eu reputo, um dos mais importantes trabalhos sobre Guerra Fria, não importa em que idioma, é um especialista com experiência em universidades americanas, como Brown, a Universidade de Brown, pesquisando em arquivos americanos e que conhece profundamente os Estados Unidos. Bem-vindo, Sidney. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado a todos do SOS Brasil Soberano. É um prazer estar aqui com você, com Jorge Folena e com Flávio Limonsic. E temos aqui nosso queridíssimo Flávio Limonsic, um grande especialista também nos Estados Unidos, com grande experiência em universidades americanas, em Maryland, em Michigan, um especialista na questão cultural, da cultura política dos Estados Unidos. O Flávio estuda desde sempre, né, essa cultura política, a questão do fordismo como cultura, não é só como experiência econômica, como cultura, né? Conhece o sistema americano e vai trazer para a gente essa experiência e esse debate, principalmente sobre a questão institucional americana. Bem-vindo, Flávio. Obrigado, Chico. Obrigado, Jorge. Prazer revê-lo, também Sidney. E é um prazer estar aqui. E aqui de paradinha, eu vou mandar um abraço para Keila Greenberg. Bem-vinda, Keila, que está nos escutando aí. Vamos lá, Jorge. Ô, Francisco, olha, queremos agradecer, né, os nossos convidados, Sidney, que já esteve conosco, está sempre nos ajudando, e hoje também com o Flávio. Flávio, vamos começar com você. Flávio, quer dizer, o que torna essa eleição americana tão excepcional, tão diferente? Quer dizer, nós ficamos aqui nos perguntando, será que os Estados Unidos já conseguiram resolver os problemas da Guerra Civil Americana? Porque parece que essas coisas, né, do passado americano parece que vieram para o presente. Esse sentimento que nós ficamos, bem parecido com o que se passa aqui no Brasil, em que nós temos ainda um passado não resolvido da ditadura militar, da escravidão do Brasil. Quer dizer, Flávio, nos ajude a entender essa questão, se há uma excepcionalidade nessa eleição americana. Bom, eu acho que essa eleição ela é excepcional por várias razões, né? Eu acho que ao longo aqui da nossa conversa a gente vai, talvez, debater algumas delas. Mas eu começaria dizendo, recuperando uma fala do Biden,
né, em que ele disse que essa disputa eleitoral, mais do que disputa de políticas públicas e de programas de governo, o que estava em disputa ali realmente era a alma da nação. E eu acho que ele tem um pouco de razão sobre isso, porque nessas eleições estão sendo discutidas, como você colocou, questões quase que fundacionais, né, dos Estados Unidos, estão sendo discutidas, no meu modo de ver, pelo menos, a natureza da narrativa nacional americana. Quer dizer, recuperando um pouco o Hans Kohn, que era um teórico da questão nacional, o Hans Kohn dizia que havia dois grandes estilos de narrativas nacionais. Havia aquelas narrativas que ele denominou de raciais e aquelas narrativas que ele denominou de cívicas. Eu acho que ao longo da história americana, essas duas narrativas elas estiveram em permanente confronto, né? Remontam esses confrontos à Guerra Civil, ao período da Reconstrução, ao período da segregação racial, mas esse embate entre essas duas grandes narrativas, elas ganharam impulso, no meu modo de ver também, nos anos 60. Porque nos anos 60, eles foram anos de muita turbulência política, foram anos, né, de emergência de novos movimentos sociais, movimento pacifista, o movimento hippie, a contracultura, a nova esquerda, o movimento ambientalista, o movimento gay, evidentemente o movimento negro, toda essa efervescência cultural dos anos 60, que está dando hoje, né, que está amadurecendo e dando hoje nessa eclosão de novos movimentos sociais também, um pouco de desdobramento dos anos 60, estão presentes hoje. E também, nos anos 60, é importante lembrar, foram a década de 60, 66, foi o ano em que os Estados Unidos, de novo, abriram as suas fronteiras à imigração, que estavam fechadas desde 1924. Né? Então, a partir de 1966, 67 em diante, os Estados Unidos conheceram um fluxo imigratório muito grande, legal e ilegal, né? De hispânicos e asiáticos. Quer dizer, um fluxo migratório diferente daquele da virada do século XIX para o XX, que era basicamente de europeus. Então, os Estados Unidos hoje, eles são muito diferentes do que eram nos anos 50, 60, né? Do ponto de vista demográfico, do ponto de vista da sua composição étnica, do ponto de vista dos seus valores. E esse movimento, no meu modo de ver, muito intenso, para alguns, esse movimento, essas mudanças todas, elas soam como uma libertação, né? Como uma capacidade de invenção do novo. Para outros segmentos, essas mudanças todas, elas soam como ameaça, soam como perda, né? E eu acho, então, que essas eleições agora, elas vocalizaram essas duas Américas, né? Para recuperar também o título de um livro muito importante de uma historiadora chamada Gertrude Himmelfarb, né? Ela fala que existem duas Américas. Eu acho que essas duas Américas estão em confronto hoje, né? E essas eleições, elas sinalizaram esse confronto. Uma América caucasiana, evangélica, temerosa dessas mudanças todas, mas também uma América que, de forma muito interessante, tem conseguido, né, abraçar grupos minoritários de latinos, por exemplo, que votaram, né, no Partido Republicano, principalmente na Flórida, em torno de uma mensagem tradicional do Partido Republicano, da autonomia individual, da responsabilidade individual, da livre iniciativa. Então, alguns grupos imigrantes se alojaram um pouquinho nessa mensagem. Mas, de um modo geral, para simplificar um pouquinho aqui, eu diria que o Trump representa essa velha América que está com medo da mudança. Né? Uhum. Enquanto Biden conseguiu construir uma coalizão bastante ampla, que vocaliza essa nova América das mulheres, dos negros, dos imigrantes, dos gays, dos índios e por aí vai. Né? Então, para simplificar, eu diria que essas eleições, elas, para reproduzir um pouquinho a fala do Biden, elas realmente representam uma disputa pela alma da América. A alma da América vai ser aquela branca, caucasiana, anglo-saxã e protestante, ou vai ser essa nova América muito mais diversa e plural? Vai ser a América do medo desses que estão sentindo as mudanças como ameaça, ou vai ser a América que vai avançar para uma proposta mais moderna, né? Da diversidade, da pluralidade, da inclusão, do diferente.
Eu acho que é isso que está um pouco em jogo hoje. O Sidney. Mas, Francisco, um minuto só. É importante isso que o Flávio colocou, desculpa, só para abrir uma... Porque pouco foi debatido no Brasil isso, até agora. Ou seja, está ficando claro nesse debate que tem um passado, o velho e o novo. E nesse passado, nessa disputa, como o Flávio colocou, né, por isso eu queria destacar bem para os nossos internautas, né, nós estamos diante de uma grande, brutal luta de classes nos Estados Unidos. Então isso tem que ficar bem claro para nós aqui, para entendermos que essa luta de classes que está ocorrendo nos Estados Unidos, de alguma maneira, é a mesma que está ocorrendo aqui. É a resistência que está ocorrendo aqui e tem que ocorrer aqui, efetivamente, para mais adiante, para a transformação mais adiante. Quem sabe, talvez em 2022, na eleição, para transformar efetivamente o Brasil. Peço desculpas, Francisco, mas eu queria fazer esse registro, porque eu acho fundamental dentro do debate brasileiro que isso não tem sido colocado até então. Francisco, a palavra está contigo. Sidney, o que a gente pode avançar aqui é que os desafios a essa América, né, são profundos, externos, né, a ascensão da China como grande potência, o desafio da nova Rússia, quem achava que a Rússia estava fora se enganou, e o desafio, tão bem colocado pelo Flávio agora, de refundação da América. É uma refundação frente àqueles que acham que podem conservar uma América antiga, né? Esse desafio é colocado em termos existenciais para a América. Isso quebra um consenso antigo que havia dentro do Partido Republicano. Nesse sentido, né, essa antiga instituição, né, está em crise, né? Os partidos entraram em crise, é isso, e eles não conseguem mais administrar esse processo que o Flávio colocou para a gente? Chico, Flávio, Folena, vocês que estão nos assistindo, eu acho que essa é uma questão de difícil resposta. Tá? Eu acho que sim, há um problema que vai para além dos partidos. No que se refere aos republicanos, se nós observarmos, do ponto de vista eleitoral, tanto para o Senado quanto para o Congresso, não há uma crise. Houve até ganhos localizados aí importantes. Acho que há uma crise desse aparelhamento do Partido Republicano pelo Trump. Tá? E essa questão ela vai estar posta em discussão no próximo momento. Resta saber como é que os seguidores do Trump, inclusive instigados por ele, por essa postura que beira a irresponsabilidade do não reconhecimento do resultado eleitoral, tá? E que leva ao estímulo do ódio e a possibilidade, inclusive, de exacerbação de conflitos, resta saber como é que o Partido Republicano vai se responder a isso. Porque há uma parte do Partido Republicano que já reconhece a situação e há uma parcela que se posta ao lado do Trump. Como é que eles vão responder nos próximos dias? Mas aí eu acrescento uma questão que eu falei com vocês no outro programa, que eu acredito que os Estados Unidos têm aí pela frente uma questão mais profunda. E aí eu toco nessa questão da própria democracia. Os Estados Unidos mantêm uma grande fachada de democracia quando, de fato, Partido Republicano e Partido Democrata, em termos de longa duração, agem muito mais como frações de um mesmo partido, do meu ponto de vista, do que como partidos distintos. Muda-se as táticas, mas a grande política ela é mais ou menos a mesma, em termos de uma grande continuidade dos anos 1890 para cá. Claro,
há mudanças, há aquelas questões pontuais. Democratas, regra geral, são mais regulacionistas do mercado, tributam mais os mais ricos, distribuem mais benefícios sociais aos mais pobres, enquanto republicanos tributam menos os ricos, cortam benefícios dos pobres, etc. No entanto, a grande estratégia da política internacional dos Estados Unidos, que, do meu ponto de vista, é o coração do sistema, ela se mantém mais ou menos a mesma. Mas, nesse momento, nós temos, inclusive, uma possibilidade de ruptura, de se mexer aí, porque tudo, do meu ponto de vista, vai depender do tipo de procedimento a ser adotado pelos democratas agora. Ou seja, houve uma grande mobilização popular, um alistamento de um grande contingente de população negra e de população latina pela militância para votar nesse processo eleitoral, e essas pessoas esperam respostas para os seus problemas. Resta saber como é que Biden vai se comportar em relação a isso. Só para concluir esse raciocínio, Chico, e aí temos que entender o seguinte: para quem Trump, regra geral, ele está a falar? Ele está a discursar para o redneck, ele está a discursar para o chamado perdedor desse grande processo de globalização, que vê no imigrante, no latino, no negro, o que está a roubar a sua posição. Né? Ele trabalha em cima dessas ilusões. Né? Como é que isso vai ser daqui para frente? Aí é uma incógnita. Só uma coisa rápida, e aí eu queria, sim e não, em um minutinho, do Flávio e do Sidney como resposta. Né? Tipo assim, ping-pong. Será que nós não estamos, nesse momento excepcional, perante uma fratura, e essas questões saíram de pauta, e a Covid não é um elemento diferenciador fundamental entre Biden e Trump? Começa pelo Flávio. Eu vou falar sobre isso, mas eu queria fazer uma observação depois sobre a fala do Sidney a respeito do Partido Republicano, tá? Eu acho que sim, eu acho que a Covid ela explicita algumas características, né, das capacidades ou das diminutas capacidades operacionais do Estado americano, que ficaram muito evidentes, né? Para além, claro, da incapacidade ou do negacionismo do Trump, esse tipo de coisa, né? Mas o próprio Estado americano, o aparelho de Estado americano, ele está pouco aparelhado, né? Para enfrentar esse tipo de situação. Os Estados Unidos não têm políticas nacionais de saúde, como o Brasil tem, os países europeus têm, não tem um sistema público universal de saúde, não tem. Né? Então, a Covid, ela explicitou isso. Né? As capacidades operacionais do Estado americano, dentro do seu próprio território, elas são muito limitadas, ao contrário da política externa, né? Que eles têm muitos recursos militares, né? Mas internamente é um Estado muito frágil. Né? E o que está se colocando agora é justamente isso. Né? Desculpa, a Covid explicitou isso. Né? Então, o Biden, e essa é uma diferença importante, eu acho, né, entre os democratas e os republicanos. Depois eu queria falar mais um pouquinho sobre isso. Os democratas, desde o Truman, passando pelo Johnson, pelo Lyndon Johnson e pelo Obama, eles buscaram expandir as capacidades administrativas do Estado para incorporar políticas públicas na área de saúde. Né? Coisa que, evidentemente, os republicanos sempre foram contrários e boa parte dos médicos americanos também. Mas só para finalizar isso, eu acho que a Covid explicitou a fragilidade do Estado americano para operar dentro do seu próprio território. Sidney. Não, eu concordo, a Covid ela coloca uma questão nova e ela coloca o seguinte, quer dizer, essa ideia do Estado mínimo,
ela coloca um problema enorme para um mundo globalizado, onde pandemias podem circular com muito mais rapidez. É necessário repensar essa questão, né, da presença do Estado. O Estado tem que ser forte, tem que ter condições de regular, né, porque senão isso afeta a própria segurança nacional. Né? Então, acho que esse é um elemento extremamente importante. Até eu diria, nisso que o Flávio falou, é importante a gente lembrar dessa resistência nos Estados Unidos a essas mudanças. Observem que já Roosevelt começou a pensar num programa de saúde pública, né, que não conseguiu levar à frente e que está aí incompleto, né, até hoje. Quer dizer, Obama tentou, Trump estava tentando desmontar isso, desmontou em grande medida, e esse é um grande imbróglio, né, para a sociedade estadunidense. Jorge, retoma? Não, Flávio, eu vou voltar para o Flávio, que o Flávio falou que iria prestar uma consideração a respeito do Partido Republicano. Só para fazer uma breve discordância aqui, né, do Sidney. Que bom! Oi? Que bom, eu acho legal isso. Claro, claro. Não, eu acho que existe, né, e você conhece isso muito melhor do que eu, um grande consenso entre republicanos e democratas quanto à política externa americana no pós-guerra. Acho que isso não está em questão, não. Mas eu acho que, do ponto de vista interno, da política interna, eu acho que eles têm diferenças importantes que tem que, no meu modo de ver, tem que ser apontadas, né? Quer dizer, os Estados Unidos são um país, até para a gente entender o que está acontecendo hoje, né? Assim, os Estados Unidos são um país muito complexo, muito heterogêneo, com interesses muito diversificados, e todos esses interesses, eles têm que se alinhar em dois partidos. Eles têm que se fazer representar e disputar eleições em dois partidos. Então, os partidos políticos americanos, a rigor, por conta das características do bipartidarismo americano, do sistema eleitoral americano, né, os partidos americanos, a rigor, eles são grandes coalizões de interesses, né, muito diversificados. Na época do Roosevelt, por exemplo, o Partido Democrata era o partido que animou a classe trabalhadora do meio-oeste de Nova York e os segregacionistas do sul, por exemplo. Então, os partidos são grandes coalizões. O que parece que está acontecendo agora é que o Partido Democrata ele está ampliando ou está consolidando, né, a sua coalizão, incorporando esses novos movimentos, nem tão novos, né, mas esses movimentos sociais todos. Perdeu um pouquinho a sua base operária, depois a gente pode voltar a falar sobre isso, que o Jorge apontou, perdeu um pouco a sua base para o Partido Republicano, a sua base operária, mas é um partido que incorpora, ele é muito mais incorporador, né, de novos interesses, vamos dizer assim. O Partido Republicano me parece mais refratário, é um partido mais do big business, o partido do livre mercado, das classes médias mais afluentes, né? E é aí que entra o Trump, eu acho, porque o Trump sim conseguiu ampliar a liderança dele, conseguiu fazer crescer o Partido Republicano. É porque o Partido Republicano, no certo sentido, ele está meio... O Partido Republicano tradicional, antes do Trump, eu acho, ele estava um pouco condenado a definhar, né? Por essa capacidade enorme da sociedade americana de mudar e de incorporar novos segmentos, novos atores, por causa da imigração. O Trump, ele foi, no certo sentido, não a salvação do Partido Republicano, né? Ele foi, no meu modo de ver, ele foi aquele que foi além do Partido Republicano e conseguiu incorporar novos segmentos a uma coalizão que é dele, e não do Partido Republicano. Então, o Partido Republicano está meio que refém dele, né? Porque o Partido Republicano não consegue incorporar organicamente esses novos interesses. Pois não. Eu acho que não temos grandes divergências aí. O Partido Republicano cresceu, inclusive, eleitoralmente, em certos setores. Agora,
as eleições elas tiveram um certo caráter plebiscitário em relação ao Trump. E aqui eu acho que tem uma questão importante a se colocar. Né? Uma coisa eu diria, comemorar a derrota de Trump, que é uma derrota que tem implicações e reverberações muito grandes em termos da ultradireita global e internacional. Isso não significa obrigatoriamente comemorar a vitória do Biden. Eu reconheço todos os seus argumentos, Flávio. Agora, é importante observar que Biden ele é um homem que é muito mais ligado ao establishment dos Estados Unidos que o Trump. Se vocês observarem, inclusive, a gente tem uma variação nos percentuais eleitorais em quase todo, ao longo do país, mas tem um lugar onde ele destoa. E é onde? É o Washington, D.C., é o District of Columbia, em que o Biden tem 92% dos votos. Tá? E isso é extremamente expressivo, tá? Desse Biden extremamente ligado, né, ao establishment. É um homem que representa, em grande medida, também os interesses do complexo industrial militar, e essas questões elas estarão em jogo no próximo momento. Tá? Ele vai continuar a ser esse representante ou ele vai incorporar mais essas vozes das ruas, né, e fazer algum processo de ampliação da cidadania nos Estados Unidos? Tá? Eu acho que essa é a discussão que eu colocaria aí. Eu concordo contigo, só para finalizar um pouquinho essa discussão, eu concordo contigo até pelo seguinte, Cisne, se o Biden não for capaz de fazer isso, porque assim, o Biden, na verdade, ele está diante de um desafio enorme, porque se ele não for capaz de dar respostas a essas demandas todas, inclusive as demandas legítimas que o Trump acabou vocalizando, né? Por exemplo, o Trump levou para a base do partido dele, né? Não do partido, mas da coalizão que ele montou, os trabalhadores do meio oeste. Sim, né? sim. Do Michigan, da Pensilvânia, aquela região da grande indústria metal-mecânica americana que entrou em crise, né? Depois do pós-guerra e depois da reconversão industrial, etc. Ele pegou esses trabalhadores que eram tradicionalmente democratas, estavam fortemente alinhados no Partido Democrata desde a época do Roosevelt, desde o New Deal, né? E trouxe para ele. Por quê? Porque eles vivem numa região de desindustrialização, de desemprego, né? E os democratas... do Rust Belt. E os democratas não foram capazes de produzir respostas adequadas a isso. Então, se o Biden não for capaz de produzir essas respostas, e se o Biden também não for capaz de dar alguma resposta para as questões desses que se sentem ansiosos pela mudança demográfica, né, eu acho que o Trump não me parece que ele seja uma ameaça para o futuro, mas as questões que ele vocalizou e a coalizão que ele foi capaz de montar, elas podem ficar disponíveis para uma outra liderança como ele, ou mais perigoso, uma liderança que seja mais hábil e mais inteligente do que ele, né? Que não vai ficar o dia inteiro no Twitter mandando mensagem, mas que vai trabalhar realmente para construir uma nova coalizão. Isso. Né? Então, eu acho que o risco do Biden é enorme. Né? Os próximos anos nos Estados Unidos, a gente vai ter muitas emoções aí. Com certeza, Flávio. Olha, esse debate é muito importante, né? Acabei de receber aqui, né, a notícia por parte da nossa equipe, né, de jornalismo aqui do SOS Brasil Soberano, né, que o Biden, né, acabou de ser declarado vencedor no estado da Geórgia. Quer dizer, tudo que está permeando esse debate, né? A questão do establishment que o Sidney levanta, as questões envolvendo, né, os movimentos populares também, né, que o Flávio levanta, a necessidade do Biden, né, ter que corresponder a tudo isso.
Quer dizer, é um novo cenário que se apresenta. Aqui, gente, é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, um programa dos sindicatos e engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Hoje, debatendo as eleições nos Estados Unidos da América do Norte e os seus desdobramentos, inclusive com efeitos aqui no Brasil. Diante dessa questão e os efeitos no Brasil, queria levar para vocês, para os dois também, algo que aconteceu aqui no Brasil e que foi muito ruim para a institucionalidade brasileira, principalmente, né, diante da Carta Constitucional de 1988, que foi a judicialização da política no Brasil. Nós tivemos, né, ficamos durante um grande período no Brasil perseguindo pessoas por meio do Poder Judiciário. Né? Isso aconteceu no julgamento do Mensalão, em que foi feito um espetáculo midiático, né? Um grande espetáculo midiático, né? Utilizando o Supremo Tribunal Federal, que se permitiu esse papel. Tivemos também a Operação Lava Jato, na qual o Poder Judiciário, o Ministério Público, né, se serviram de instrumento para que o candidato que tem a representação popular, que era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fosse cassado, né, impossibilitado de disputar as eleições de 2018. E deu no que deu no Brasil, que nós verificamos o que está acontecendo hoje. Esse caos que o Brasil foi atirado. Hoje, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm instituições que sempre foram manifestadas para o mundo como instituições democráticas, como instituições que funcionavam. Tem um poder executivo, você tem um legislativo e você tem um judiciário. Eles, inclusive, é que levaram adiante essa questão da separação de poderes para tentar manter o equilíbrio de forças. A pergunta para os dois é a seguinte: Trump diz que vai judicializar o resultado das eleições. Isso vai agravar ou não essa disputa política nos Estados Unidos e coloca em xeque a institucionalidade americana? A pergunta é para os dois. Vamos começar pelo Sidney e depois para o Flávio. Olha, eu acho que nós estamos diante de uma situação de caráter assim bastante importante. E aí entra num problema, porque o sistema eleitoral estadunidense é arcaico, caótico, excludente e ele não tem um sistema que permita de forma unificada, né, o julgamento do processo, porque cada estado encaminha o processo eleitoral de uma forma, no interior dos estados, os condados também adotam medidas próprias, né? E é um sistema que apresenta um conjunto enorme de problemas. E numa judicialização desse processo, nós temos o risco de ter um processo de transição muito complexo e que coloca em risco um conjunto enorme de interesses dos Estados Unidos como nação, tanto internamente quanto externamente. E a postura do Trump de não facilitar o processo de transição, né, agravada ainda pela questão da Covid, que hoje os democratas se colocam num problema, como fazer essa transição dentro de uma Casa Branca infestada de Covid, né, tudo isso coloca um cenário bastante complicado aí para esse futuro imediato. Flávio. Eu acho que a judicialização traga traumas ou não para os Estados Unidos. Para nós aqui, trouxe muitos. A Constituição de 88, né, muito da sua eficácia foi jogada fora pelo Poder Judiciário. E nos Estados Unidos? Eu acho assim, a judicialização das eleições eu não vejo como um problema em si, porque isso não é a primeira vez que isso acontece, né? Se a gente lembrar, no ano 2000, por exemplo,
houve também a judicialização por iniciativa do próprio Partido Democrata, né? Na época que a Suprema Corte acabou mandando suspender as eleições na Flórida e o George Bush acabou sendo eleito. Então, problemas de judicialização, eles não são em si um problema. O que eu vejo que é um problema é que, desde que ele assumiu a presidência, né, dos Estados Unidos, o Trump ele tem feito um esforço sistemático e muito intenso, né, de erosão das instituições, erosão do Partido Republicano, erosão do sistema judiciário, erosão da opinião pública, das instituições americanas, não apenas das instituições constitucionais do Estado, mas das instituições de um modo geral, imprensa, né? Ele fez um sistemático trabalho de erosão dessas instituições, né? Coisa das fake news, por exemplo. Então, o que me parece que é o risco agora, e eu acho que é um pouco a estratégia dele, é de criar uma narrativa de que ele é um homem do outsider, né, que está sendo derrotado pelas instituições americanas, pelo establishment americano. E, com isso, ele consegue mobilizar as bases dele. E é importante lembrar, uma parte das bases dele é armada. Isso. Né? Então, eu acho que o cálculo dele é muito mais esse, de mobilizar as bases dele e se apresentar como aquele que tentou derrotar o establishment, mas foi derrotado, né? E, com isso, ele vai ganhando capital político para o futuro, né? Ou para ele próprio, ou para transferir para alguma outra liderança do perfil dele, né? Oi, Chico. Esse discurso antipolítica, esse discurso contra políticos, contra partidos políticos, ele tem uma história, né? Eu não sou político, eu sou contra a política, e esse não vou fazer político é uma tradição dos fascismos, né? Os fascismos cresceram dessa forma, né? E se apresentar ao público como antipolítico foi um começo muito claro do fascismo na Alemanha, do fascismo em vários países. Nós temos que estar atentos com isso, né? E perceber que eu venho de outro meio, né? Eu sou contra o establishment. E, por outro lado, o establishment se defender votando num deles e assumindo um deles é uma forma do establishment tentar garantir o profissionalismo da política. O profissionalismo da política não é criminoso, não é mau. A política como vocação é algo muito sério nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um meio termo aqui e ter um cuidado com essa tentativa de criminalização da política. Mas, Francisco, tem um ponto importante, né, na resposta, tanto do Sidney como do Flávio, que nós podemos trazer para o Brasil. O atual mandatário, o ocupante da presidência da República, durante o processo eleitoral de 2018, ele dizia: só pode ter um vencedor. Se eu não for o vencedor, houve fraude nas eleições. Agora, ele se dizia também que não era político, depois de vários mandatos. Não, eu quero chegar exatamente isso, porque eu quero pegar também. Ele agora, como presidente da República, questiona o processo eleitoral brasileiro. Questiona o processo eleitoral brasileiro e já coloca em suspeita esse processo eleitoral brasileiro. E se diz, como você falou, um agente fora da política, o que não é verdade. Ele é um agente da política há mais de 30 anos. E também ele se diz: eu sou um militar e sou um homem ungido por Deus. Eu sou um homem especial. O que ele também não é militar nesse momento. Os militares permitiram que ele se utilizasse da figura deles. E também, ele também não é esse homem ungido por Deus, porque é um homem que tem uma série de equívocos nas suas condutas. E o que é mais grave é que o Flávio levantou. Ele, na reunião do Palácio do Planalto, vocês que são historiadores, que Francisco Carlos, inclusive, disse que talvez seja o maior documento da história republicana. A reunião do Palácio do Planalto, do dia 22 de abril de 2020,
melhor, 24 de abril de 2020, ele declarou que ele estava formando forças paramilitares, armando essas forças paramilitares. Então, por isso que a resposta de Flávio e de Sidney com relação ao que está se passando nos Estados Unidos é muito presente no Brasil, porque a disputa para 2022 já está desenhado o encaminhamento. O encaminhamento será esse. Ou nós combatemos isso agora, não podemos esperar que chegue a 2022, porque essa tática que está sendo empregada nos Estados Unidos poderá ocorrer aqui. Peço desculpas por ter me alongado, passo para o Francisco aí para prosseguir. E agradecendo tanto a Flávio como Sidney pelas belíssimas respostas que revelam que, de fato, a estrutura institucional americana está em risco. Ou não. Vamos ver mais adiante. Flávio e Sidney, num país que, aspas, ama os Estados Unidos, como os brasileiros, as camadas médias, amam, né, os Estados Unidos, pelo menos o que nós achamos no nosso imaginário, no nosso simbólico, que são os Estados Unidos, como se desdobram esses acontecimentos? Vamos lá. Pode ser? Pode. Primeiro, achei legal você dizer como as pessoas imaginam. Porque, como vocês apontaram já, inclusive, lamentavelmente, nós no Brasil estudamos muito pouco os Estados Unidos. E a maioria tem uma ideia imaginária dos Estados Unidos que é muito diferente do que é aquele mundo real. Acho que nós estamos frente a uma situação de ideologização da política externa brasileira sem precedentes. Uma destruição do legado de Rio Branco, Santiago Dantas e outros, né, sem precedentes. E quando nós temos aí um ministro das Relações Exteriores, né, que praticamente incendeia, né, que não faz a diplomacia, mas toca fogo, joga gasolina no fogo, vamos dizer, né? E temos um ministro do Meio Ambiente, esse é um outro problema, que são dois ministros, por exemplo, que poderão complicar muito esse relacionamento com os Estados Unidos. Biden, com certeza, até uma herança que vem de Clinton, desses Estados Unidos buscando energias renováveis, etc. e tal, eles vão pressionar, com certeza, o Brasil em relação às questões ambientais. Até porque não se esqueçam que Estados Unidos e Brasil são dois grandes concorrentes em termos de commodities globais. E os Estados Unidos, quer dizer, hoje a Europa, a comunidade europeia já coloca pressão sobre o Brasil e essa pressão vai aumentar sobre o Brasil num possível governo Biden. Agora, é claro, Biden é um político, eu diria assim, da velha estirpe. Aquilo que for possível ser preservado como ganho, será preservado. E aquilo que for possível utilizar-se com base no peso da economia dos Estados Unidos e da sua influência global, eles vão utilizar. E o Brasil vai pagar caro por isso. Há necessidade do governo brasileiro deixar de lado essa ideologização da política e acenar de forma pragmática para um processo de negociação dos interesses do país e não deixar essa erosão colossal, né, que está em vistas de acontecer. Então, nós precisamos de mais pragmatismo e menos ideologização do discurso político brasileiro. Por exemplo, para fechar, né, essa questão, essa posição, né, do presidente brasileiro de não cumprimentar até o momento, né, o vencedor das eleições nos Estados Unidos, isso efetivamente é uma coisa que aumenta o isolamento do país
em termos globais. Se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornamos párias internacionais. O Brasil, até pouco atrás, era uma referência internacional em termos dos chamados países em desenvolvimento que estavam em pensar a questão da política ambiental. E agora é pária, tendendo a piorar. Então, acho que essas são questões importantes e tem que estar no nosso cenário daqui para frente. Não sei o que o Flávio acha disso. Flávio? E aí, Flávio? Eu concordo contigo e vou só botar umas outras referências que eu acho que são importantes, mas antes eu queria reforçar isso que o Jorge falou e que o Sidney disse também, que é uma coisa meio espantosa, né, no certo sentido, porque os Estados Unidos, pelo menos do pós-Segunda Guerra e até hoje, são a maior potência econômica, militar, né, um grande centro de produção de ideias, de cultura, né, de indústria cultural, e, no entanto, nós pouco conhecemos, né, e a universidade brasileira estuda pouco os Estados Unidos. Há poucos historiadores, sociólogos, cientistas políticos, de modo geral, estudando os Estados Unidos. O Sidney sabe também como é difícil, por exemplo, a gente que dá aula de História da América, como é difícil montar uma bibliografia em português para os alunos da graduação. Não tem quase nada, né? Pouca coisa traduzida para o português, da historiografia americana, por exemplo, que é enorme e de altíssima qualidade, poucas traduções para o português e também pouca produção própria, nossa, né, de história dos Estados Unidos. Então, a gente conhece pouco. É surpreendente, né, como a gente se deixa seduzir por eles, no certo sentido, mas conhece pouco, né, a sociedade, a história, a cultura, a economia americanas. Agora, eu, assim, olhando daqui para lá agora, eu acho que, no meu modo de ver, tem duas coisas para as quais a gente tem que ficar atentos, porque eu acho que a gente, de uma certa forma, enfrenta os mesmos desafios que eles, né? Um desafio, eu acho que, e que é nosso, e que é deles, e dos europeus, mas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, isso se manifestou com muita potência, vamos dizer assim, nos últimos anos, que é a crise da representação política, a crise dos partidos, né? Nós somos grandes sociedades de massas e os cidadãos não se reconhecem representados nos partidos e nas instâncias governamentais. Eles não veem as suas demandas sendo atendidas, né? É como se fosse isso, como se os políticos e os governantes eles tivessem uma agenda dos seus próprios interesses, estivessem só dispostos a extrair renda dos seus postos, né, no parlamento, nos governos estaduais, e na União e nas agências governamentais, e estivessem pouco se importando, né, com as questões reais do país. Então, acho que é uma crise de representação que existe aqui e lá, que é uma crise das sociedades de massa mesmo, porque é difícil, né, se fazer representar ou criar representações responsivas num país de 300 e tantos milhões de pessoas como os Estados Unidos, ou de 200 e tantos milhões de pessoas como no Brasil. E a crise da representação política permite a emergência de figuras, né, como as que a gente está enfrentando hoje, né, como a gente está lidando hoje. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também, que eu acho que aconteceu lá, acontece lá e acontece aqui também, é como negociar a mudança, né? A mudança social. Né? Porque, assim, o Brasil mudou muito nos últimos 20 anos, né? E produziu uma reação brutal. Os Estados Unidos também mudaram. Simbolicamente, a eleição do Obama não foi pouca coisa num país como os Estados Unidos, né? Isso produziu uma reação. A entrada de imigrantes produz uma reação. Quer dizer, a mudança social, ela produz uma reação a ela, né? E, às vezes, né, essa reação pode ser brutal, né? Em termos simbólicos, ou em termos políticos, ou em termos militares, né, em termos da força. Então, eu acho que a gente está diante desse desafio, né? Eu acho que o Biden está diante desse desafio, né, de promover uma mudança possível, mas também de atender, ouvir, né? Porque eu não acho, Chico, que a crítica da política, é claro que a crítica da política está associada ao fascismo, né? Também.
Mas não são só os fascistas que fazem essa crítica, né? Tem muita gente nos Estados Unidos e aqui no Brasil cansada da política tradicional, né? E eu acho que uma liderança como o Biden, e também uma liderança alternativa ao atual governo, tem que saber escutar o que as pessoas estão dizendo, por que elas estão se sentindo desamparadas, e dar alguma forma de resposta para elas. Né? E não demonizá-las, né? Porque se demonizá-las, só vai afastá-las. Né? Flávio. Oi, desculpa. Falei muito. Não, falou muito, não. Pelo contrário, eu acho que você e Sidney, a partir da questão levantada pelo Francisco, a resposta dos dois, né, deixa muito claro para nós, né, espero que para os nossos internautas também, mas para nós aqui do SOS Brasil Soberano, a crise da representatividade política que Flávio trouxe aqui para o debate, né, reforçada também pela fala do Sidney, vem revelar o quê? Né? E o que está ocorrendo nos Estados Unidos. O que está em crise, na verdade, é o sistema capitalista. É isso que eu extraio, Flávio, da sua fala final, desses dois pontos que você levanta. Tanto da crise de representatividade que gera, né, políticos como Eduardo Cunha, que foi financiado por mineradoras, bancos, né, todo o sistema financeiro que gera a eleição de Bolsonaro e, acima de tudo, qual é a grande questão? Hoje, os governos e os parlamentos ficam apenas limitados não a escutar o povo, mas a seguir, ouvir o que diz o mercado financeiro. Se o mercado financeiro está bem, contente, os políticos estão felizes. Se o mercado financeiro está reclamando, tudo vai mal. Tudo vai mal. Ou seja, o mercado, o capital, tomou a política para ele. Então, essa é a grande revelação que vocês estão nos possibilitando nesse dia de hoje, aqui nesse debate, a compreender, é que o capitalismo, sim, está em crise, porque ele gera esse movimento de reação que o Flávio colocou e que o Sidney também colocou antes. Ou seja, é a participação do negro, é a participação do gay, é a participação do imigrante, é porque não estão sendo atendidos. Não há felicidade. Ou seja, esse sistema americano, modelo americano de política e de sociedade como organização econômica, não gera felicidade. Foi como o Sidney falou, não há plano de saúde, não há saúde, não há proteção social. As pessoas estão entregues à própria sorte. Gente, passa rápido a nossa conversa, esse programa voou. Teríamos muitas questões a serem formuladas. Mas eu tenho uma última questão para vocês dois, que eu acho que para nós fecharmos esse programa. E eu acho que nós vamos fechar, eu acho que nossos internautas, eu particularmente, estou achando que o programa está sensacional. Espero que nossos internautas também estejam achando. Flávio, você levantou uma questão que tem uma relação direta com a pergunta que eu vou formular para os dois. Você falou, na academia, nós conhecemos e estudamos muito pouco e temos dificuldade de compreender os Estados Unidos. Quase não temos quase nada aqui, né, para indicar como referência bibliográfica. O que está acontecendo, a meu juízo, nesse momento, é que tanto as forças democráticas brasileiras quanto as forças populares, a população, me parece que também está completamente desinformada do que passa. E essa desinformação, o que hoje nós estamos tendo aqui a possibilidade, através de vocês dois, nos dar essas informações, nos clarear o que está se passando, né? Me parece que os meios de comunicação que são exatamente controlados por esse mercado financeiro, pelas forças do capital, e quero registrar aqui que para nós do SOS Brasil Soberano, só o socialismo salva. Fora disso, nós só vemos a barbárie. Então, a pergunta que eu direciono para os dois é a seguinte: a população e as forças populares e progressistas brasileiras estão sendo efetivamente informadas do que está se passando nos Estados Unidos nessa eleição? Pode começar o Flávio e encerramos com o Sidney. Olha, Jorge, eu não sei. Eu não sei como a sociedade brasileira está sendo informada ou não, né? Até porque
Nós vivemos num momento também, voltando para aquela sua pergunta inicial do excepcionalismo, né, da situação que a gente está vivendo, a gente está vivendo num momento em que essas corporações tradicionais da mídia, elas perderam, vamos dizer assim, o oligopólio ou o monopólio que elas tinham da produção e difusão da informação. Hoje em dia, com esse fenômeno das redes sociais, qualquer um produz e distribui informação. Então, muita gente, como a gente está fazendo aqui, né? A gente está aqui criando conteúdo e disseminando, sem nenhum controle dos grandes grupos empresariais brasileiros de comunicação. Isso tem um lado ótimo da democratização da informação, essas novas tecnologias, essas redes sociais e novas tecnologias, mas também tem um outro lado, que é o famoso lado das fake news e dos robôs que ficam disseminando informações. Então, as pessoas, elas têm informações de múltiplas fontes, sem edição nenhuma, muitas vezes, uma edição formal. Então, como as pessoas estão recebendo essa informação, a gente não sabe. Eu pelo menos, não sei. Né? E tem mais uma coisa importante que eu acho, é a questão da portabilidade. Né? Antigamente, para a gente ter uma informação, a gente tinha que ou comprar o jornal e ler no momento em casa, ou ligar a televisão. Agora, com o celular, a gente está o tempo inteiro recebendo informação, o dia inteiro, na rua, em casa, no meio de transporte. Ou seja, são múltiplas fontes de informação, né, que foram para além dos grandes grupos empresariais. Eles perderam, no caso do Brasil, quase com um monopólio, mas é um oligopólio que existia aqui. Nos Estados Unidos, a informação, a produção era muito menos concentrada, né? Mas seja como for, eu acredito que aqui no Brasil hoje deve estar se reproduzindo um pouco o que aconteceu nas nossas eleições. Eu vi uma matéria no jornal hoje que tem robôs aí disseminando fake news de que o Biden roubou as eleições nos Estados Unidos. Evidentemente que isso deve estar preparando o terreno para as nossas eleições de 2022, né? Criando clima para 2022. Então, por isso que eu acho que programas como esse, né, a gente tem que se apropriar, a gente não pode deixar que outros, quer dizer, os outros vão produzir, né, também as informações deles, mas a gente tem que disputar esse espaço das novas mídias, né, porque é uma disputa, né, a gente tem que produzir o conteúdo, disseminar o conteúdo, porque a luta política hoje se dá por aqui também. Né? Então, programas como esse são fundamentais, e outros são fundamentais nesse sentido. E está em aberto, a disputa está em aberto, eu acho, não está nada fechado. Né? Obrigado. Aqui o SOS. Aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Sidney, e aí? Estamos sendo bem informados ou não? Não. Eu vou responder a sua pergunta, talvez sem respondê-la direito. Mas eu diria que tanto nós aqui, quanto o cidadão médio dos Estados Unidos, é muito desinformado. E eu queria pegar, assim, por exemplo, uma questão. O cidadão médio dos Estados Unidos, a cidadã média dos Estados Unidos, não tem uma ideia de que o seu país possui algo próximo de 800 bases militares espalhadas pelo mundo, com cerca de 500 mil pessoas pagas direta ou indiretamente pelo erário para fazer isso, tá? Numa postura imperial que faz com que cresça o anti-americanismo em diferentes regiões do planeta, como Chalmers Johnson, um historiador que foi, inclusive, durante muito tempo consultor da CIA, né, aponta isso como uma fragilidade para a manutenção da hegemonia dos Estados Unidos em termos de mundo, porque passam a adotar cada vez mais uma postura imperial, né, aquilo que antes era conseguido pela sedução, pela capacidade de atração,
né, se torna cada vez mais uma questão onde muitas vezes se precisa da força. E a grande questão que na crítica conservadora que o Johnson apontava já há mais de 10 anos, porque ele faleceu, é que isso tudo custa muito caro à máquina do Estado, e isso tudo, inclusive, dificulta os avanços sociais. Tá? Então, os Estados Unidos precisam reduzir essa máquina, precisam alterar a sua forma de se relacionar com o mundo, né, num sistema internacional mais equilibrado, né, para manter os interesses do seu Estado. O Johnson tinha uma preocupação, ele estabelecia, inclusive, uma comparação desse processo que estava a ocorrer com os Estados Unidos com aquele que ocorreu com a decadência do antigo Império Romano. Né? Então, acho que essa é uma questão central. Ou os Estados Unidos se reformam e mudam isso, ou eles perdem essa liderança global, esse seu papel internacional. Muito obrigado, Sidney. Muito obrigado, Flávio. Francisco, a palavra está contigo. Bom, nós estamos num momento decisório para o nosso país, para o Brasil. Estamos frente a essa tremenda fala da saliva e da pólvora, algo inominável para um presidente da República. É evidente que ninguém leva a sério isso. O pior é isso. Um presidente fala isso e é para a gente não levar a sério. O grave é o não levar a sério. E todas as instâncias e todas as personalidades, começando pela dezena de homens altamente qualificados, oriundos das Forças Armadas, que dizem para não levar a sério. Isso é o dramático, né, de todo esse processo. Um país para não levar a sério. Um país de maricas, né? Sendo maricas as pessoas que acreditam em ciência, as pessoas que acreditam na piedade, nas pessoas que acreditam em levar a sério, né, o que se diz, né, sobre ser solidário. É isso que é grave. Nos despedimos aqui do mais um debate de soberania, de responsabilidade, de dignidade humana. Tivemos um prazer enorme de contar com Flávio Limosic, da Universidade Unirio, do Sidney Munhoz, da Universidade Federal de Florianópolis. Da universidade, essa instituição séria. Obrigado, gente. Obrigado, Jorge Folena. Séria e pública. E temos que se assegurar. Pública, laica, de qualidade. De pesquisa, avaliada. Isso. Obrigado, gente. Obrigado. Foi um prazer, gente. Foi um prazer, Flávio, Chico, Jorge, e um prazer estar aqui com os espectadores do SOS Brasil Soberano. Parabéns pelo trabalho de vocês. Foi um prazer. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E fica o convite para a próxima semana, no mesmo horário, nos encontrarmos. Um adeus para todos. Muito obrigado.